Olá galera, meu nome é Reiner, sou professor de História do Grupo Alub Pré-Vestibular e nós estamos dando algumas dicas para você que está se preparando para o vestibular que já está quase chegando. Bom, se você ainda não viu, não assistiu, não acompanhou, nós temos a nossa primeira dica, um pouco sobre o desfecho da história de Roma, e agora eu quero falar um pouco sobre história do Brasil. Galera, é muito comum pensarmos sobre a escravidão. Fala-se muito sobre o processo de abolição da escravatura no Brasil e também sobre o início desse processo de escravidão. Quando começou, como aconteceu, e de certa forma nós temos que analisar a forma como o trabalho aconteceu no Brasil. Afinal de contas, as primeiras naus portuguesas, ao chegarem com Pedro Álvares Cabral, lá nos idos de 22 de abril, no ano de 1500, vieram para explorar uma terra e poder extrair dela o que ela podia dar de lucro para a coroa portuguesa. Bom, chegando aqui, Cabral fica só 10 dias, isso mesmo, só 10 dias. Faz um reconhecimento da terra, reza uma missa para o Papai do Céu abençoar lá a terra e tal, a navegação, mas o seu foco é o comércio oriental, o rico comércio das Índias. Bom, as primeiras expedições, que vem logo nesse período chamado de pré-colonial, vai explorar aquela primeira riqueza evidente, a madeira, o pau-brasil. Mas quem vai cortar essa madeira? Bom, os índios serão utilizados então nesse trabalho, num processo que nós chamamos de escambo. Vão trocar o trabalho indígena, geralmente por bugigangas trazidas da Europa. Costuma-se falar muito do espelho, de fato os caras gostavam muito de espelho. Porém, mais do que o espelho, tinham pedaços de tecidos, pólvora, faca, tesouras, grandes facões. Então imagina que esses índios estão trocando o seu serviço, o corte, o transporte, a estocagem dessa madeira por bugigangas trazidas da Europa. Conforme ao longo do século XV, ou melhor, XVI e XVII, o trabalho vai se intensificando, sobretudo pela produção açucareira, economia da cana-de-açúcar, será necessário cada vez mais e mais mão de obra. E aí não adianta trazer bugiganga, não. Como será necessário cada vez mais trabalhadores, esses portugueses começarão a escravizar os indígenas. Então, no primeiro momento, a escravidão era indígena. Conforme o número vai aumentando, começam a ser trazidas pessoas da África. Gente, em condição de escravizados, são trazidos, vendidos para os senhores de engenho, e aqui passam a substituir a mão de obra indígena. A grande questão: tio Reiner, por que essa transição? Por que trocar a mão de obra escravizada indígena pela mão de obra escravizada que está vindo da África? Poderia citar pelo menos 3 razões. Pelo menos 3 razões. Primeiro, os jesuítas, no contexto da Contra-Reforma, vieram para a América catequizar quem? Os indígenas vieram catequizar os indígenas. Então, missões jesuíticas passavam a proteger os índios, catequizando-os e com o objetivo de salvar as almas desses nativos da América. Bom, com a proteção indígena, ficava mais fácil escravizar um outro tipo de mão de obra, uma outra forma de trabalho, não a indígena, uma mão de obra que vinha agora da África. Pois bem, além da proteção indígena, que dificultava a escravização dos caras, nós temos também um comércio riquíssimo no tráfico de escravos e que não acontecia com os índios. Comercializar indígenas, como faziam mais tarde os bandeirantes, vai dar também dinheiro, porém muito mais lucro dá o comércio triangular. Sair da Europa com produtos sem grande valor comercial, levar para a África, trocar por gente escravizada, trazer essa gente para a América e na América trocá-los por matéria-prima, ou seja, bens ou produtos de alto valor comercial na Europa. Esses produtos são levados para a Europa, formando o comércio triangular e esse comércio dando muito lucro aos traficantes de escravos. Então, não só a proteção dos jesuítas, como o comércio triangular e a fuga. O índio, quando foge das propriedades onde estão sendo escravizados, tem sucesso. Pô, os caras são da terra. Os africanos não. Trazidos, vindos de diversas regiões africanas, trazidos para a América, são distribuídos nas fazendas. E dessas fazendas, quando fogem, não conhecem a terra. Isso dificulta a sua fuga e mais tarde facilita aqueles que vão capturá-los. Os quilombos mostram que eles resistiram bravamente, porém tinham menos sucesso que os povos indígenas, os povos nativos já conhecedores da terra.
Fica então a dica para você, hein? A nossa segunda dica é essa sobre história do Brasil. Espero que você esteja acompanhando. Durante todo o mês de maio, as dicas estão sendo lançadas de história e de outras disciplinas para você se preparar melhor para o vestibular. Então nos acompanhe nas redes sociais, no Facebook e no Twitter. Fica a dica para você.